Seja muito bem-vindo à nossa série de aulas sobre o livro de Salmos. Essa série de aula terá como nome principal o Deus que nos ouve e nos ensina, e a aula de hoje terá como tema Bem-aventurado o que evita o progresso do pecado por causa da justiça. Você certamente já se preocupou sobre o que pode ser feito para que a oração diária se torne um alimento diário, algo normal que sustenta o entusiasmo da vida cristã dos irmãos que estão ao seu redor. Eu não sei o quanto você vê isso consciente ou inconscientemente, mas o que é uma coisa que eu observo, assim como Jesus ele falou nos evangelhos, que as preocupações dessa vida roubam a nossa atenção e nos faz enxergar necessidades, outras necessidades como urgentes e inevitáveis. Então a gente vê a questão da pandemia, a família, trabalho, dinheiro, relacionamentos, o ambiente do seu trabalho, o ambiente da sua casa, tudo isso concorre com os valores da vida cristã, se a gente não estiver atento a isso. E quando nós perdemos o contato com a oração diária, com a leitura das Escrituras, a vivência desses valores acaba sendo enfraquecida. A nossa vida espiritual enfraquece. O caminho da fraqueza espiritual é perigoso. E nele encontramos o caminho que leva à morte espiritual. Se não morrermos espiritualmente nesse momento de fraqueza, no mínimo, definhamos na fé. Temos que ter em mente a clareza de que, seja qual for o problema que nos preocupe, essa se torna uma questão central para nós. Seja nossa vida espiritual ou não. Por isso que precisamos fazer um questionamento sobre o quanto podemos fazer para que o nosso relacionamento com Deus possa se tornar algo central, o centro de tudo. E a partir do momento que buscamos a experiência da oração diária, marcamos tempos de oração com os irmãos, tempos para ler a Bíblia com os irmãos, esse é o momento que a gente começa a restaurar as nossas forças espirituais, nutrir espiritualmente. É isso que a gente deve fazer. Se não for assim, a gente vai descer ladeira abaixo na nossa fé. Deus colocou nas Escrituras um livro que, como comunidade, a gente possa aprender mais sobre oração e adoração. E esse livro é o livro de Salmos. Alguns comentaristas bíblicos dizem que os Salmos são orações e adorações sinceras, de homens sinceros, inspirados por Deus, que ele viu que era inevitável que esses escritos não fizessem parte da Bíblia Sagrada. Entender e buscar ter o coração de Deus, que Deus espera nas orações e adorações registradas nos Salmos, sempre foi uma iniciativa enriquecedora para a igreja. Ao mesmo tempo, os Salmos são escritos tão sinceros que a gente pode ver as lacunas espirituais, as lacunas da fé de cada autor do livro de Salmos, quando eles expressam no centro do seu coração as suas queixas, os seus desejos mais profundos para Deus. Vemos as expressões profundas do coração se misturando com a vida cotidiana, suas esperanças, seus pecados, suas dificuldades, seu amor, sua mentalidade, as suas formas de expressar
usando a imagem da época, seus pedidos por entendimento da lei, das profecias e ensinamentos. Portanto, estudar sobre os Salmos sempre ajudou a igreja. É como se nós estivéssemos pegando um navio e começássemos a navegar para mares mais profundos. O mais profundo dos nossos corações, para que a gente possa sair dos abismos da fé que nos metemos. Quando você estuda Salmos, vemos o quanto ele é profundo e o quanto rasos nós somos em nosso relacionamento com Deus. Por isso Deus inspirou homens para escrever os Salmos, para nos ajudar a entender o significado de consagração, encorajamento e a vontade de viver. A diferença das orações de Salmos para as outras orações que a gente encontra em outros livros é que as orações em Salmos foram escritas especificamente para nos ajudar a crescer em oração como comunidade. Falando um pouco mais sobre o livro de Salmos, ele é composto por 150 capítulos, ou seja, são 150 salmos. Ele é um conjunto de 5 livros, ou seja, esses 150 salmos são divididos em 5 livros. E a introdução do primeiro conjunto de livros, ou seja, do primeiro livro de Salmos, é o que hoje conhecemos como Salmo capítulo 1. Os Salmos não foram escritos em ordem cronológica. E quando eles foram juntados num só livro, que a gente conhece hoje, o livro de Salmos, colocaram o primeiro capítulo, o Salmo capítulo 1, como sendo essa introdução. E essa introdução, ela serve como uma bela introdução. E não somente do primeiro livro do conjunto que eu falei agora há pouco, mas também de todo o livro de Salmos, porque nele encontramos o resumo de assuntos que são tratados no livro de Salmos como um todo. Vamos ler o texto completo de Salmo capítulo 1, versículos do 1 ao 6, e depois a gente vai começar o estudo dele por partes. Salmo capítulo 1, versículo 1 em diante, a Bíblia diz assim: Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. São como palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. No verso 1, vemos o salmista dizer: Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Em outras versões, vemos esse versículo começar com bem-aventurado. Essa expressão, como é feliz ou bem-aventurado, vem de uma palavra hebraica que significa ó felicidade, que feliz. É uma expressão que se repete 26 vezes no livro de Salmos. E quando a gente lê essa expressão, nos faz lembrar do Sermão da Montanha, quando Jesus pregou nos Evangelhos. Esse salmo faz parte de um conjunto de salmos
conhecido pelos estudiosos como uma canção de sabedoria ou uma literatura de sabedoria. O que vemos claramente é Deus falar para nós o quanto Ele deseja que sejamos felizes. E a felicidade não está sendo descrita para uma classe social, para uma cor de pele. Essa felicidade que Deus coloca a nosso dispor é para todo mundo. Você é chamado por Deus a usar a sua sabedoria, apontando para buscar um ensinamento e a orientação de Deus. Essa busca vai apontar para 2 caminhos. E aí, você tem que usar da sua sabedoria. Uma sabedoria que está pautada na vontade de Deus, para tomar uma decisão de qual caminho você vai perseguir. O que ele está dizendo é que as nossas decisões interferem diretamente nos valores e o estilo de vida que temos. Tomar uma decisão, melhor dizendo, tomar a decisão correta é a melhor escolha que podemos tomar. O que está claro aqui é que o homem de Deus evita todas as dimensões do caminho do mal. E o que vemos nesse verso é que há um processo de declínio do homem que não é abençoado. O salmista usa da negação para dizer que se você não for por esse caminho, se você não seguir o caminho que ele está dizendo, não siga, você vai ser feliz e bem sábio. Pois as pessoas que evitam, que não escolhem um caminho do mal, buscam o caminho do bem. Nossa melhor opção está em buscar a felicidade através de evitar. Evitar o quê? O conselho dos ímpios. Ou seja, você é chamado por Deus para escolher bem quem são seus companheiros. O homem de Deus evita a companhia de homens ímpios. Outra coisa que o salmista fala para evitar é não imitar a conduta dos pecadores. Você é chamado por Deus a não participar das ações junto com os pecadores. Se parecer tanto com eles a ponto de seu estilo de vida e seus valores serem parecidos com os deles. E uma terceira coisa que ele chama a evitar é nem se assentar na roda dos zombadores. Você é chamado por Deus para não ter nada a ver com as pessoas que zombam do bem, porque viver com eles te levará a abandonar os princípios de Cristo. O que Deus está querendo evitar é que olhemos para uma Sodoma e uma Gomorra e achemos que estamos vivendo no paraíso do Éden. Vale lembrar que as pessoas que viviam em Sodoma e Gomorra, eles cometiam os pecados que cometiam e não viam nenhum mal nisso. Para eles estava tudo muito bem. Então, nossos amigos e colegas podem ter uma profunda influência sobre nós, frequentemente muito sutis. Se insistimos na amizade com os que vivem nos atraindo para uma vida de pecado, podemos perder o coração e imitá-los. É certo que nos tornaremos indiferentes a Deus. Viver no meio dessas pessoas nos traz para nós, não viver no meio dessas pessoas nos traz a felicidade que Deus quer nos projetar. Portanto, a mensagem que Deus está querendo trazer para a gente com esse versículo é: deixe Deus escolher para você
as pessoas mais próximas do seu coração. Deixar Deus escolher para você as pessoas mais próximas do seu coração está em confiar que as pessoas que Ele nos chama a evitar são as pessoas que não podemos ter próximas ao nosso coração. Assim, o homem de Deus que confia nos planos de Deus é abençoado. Ele é abençoado primeiramente por Deus, ele é abençoado em Cristo, ele é abençoado com todas as bênçãos que Deus reserva para eles em todas as circunstâncias, através do tempo e da eternidade, e também até o mais alto grau da bênção que Deus quer nos dar. Se você quer ser um bem-aventurado, precisa se precaver das opiniões, do modo de viver e da companhia que não querem ter um relacionamento, das pessoas que não querem ter um relacionamento com Deus. Por isso que o autor, um escritor, Goethe, falou: não é fazendo o que gostamos de fazer, mas gostando do que devemos fazer, que a vida é abençoada. O que podemos aprender sobre oração quando lemos esse versículo? Acredito que o primeiro questionamento que a gente deve ter é: seus amigos edificam ou abalam sua fé? Os verdadeiros amigos devem nos ajudar a nos tornar mais íntimos de Deus e não dificultar nossa amizade com Deus. Se é difícil para você tomar a decisão certa de abandonar esses tipos de amigos, o que você precisa fazer é aprender a levar isso para Deus. Ore para Deus para que Ele deixe claro para você quais são os tipos de amizades que você tem. O quanto eles influenciam você. O quanto eles atrapalham você a viver uma vida abençoada por Deus. Depois que você orar por isso, ore a Deus para que Ele dê o coração e a força suficiente para evitar esse tipo de amizades. Ore também por amigos verdadeiros, para que você tenha amizades de pessoas que te levem para Deus. Ao longo da minha vida cristã, já vi diversas pessoas abandonar a Deus e a igreja para buscar uma felicidade naquilo que ele gostava de fazer e não no que devia fazer. Vi pessoas se aproximando de maus conselheiros, vi pessoas se aproximando de pessoas que gostavam de ficar enchendo a cara, vi pessoas se aproximando de imorais. Não teve nenhum que andou com eles que não teve o seu coração tomado pelo mundo. O verso 2, ele diz: ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. O que caracteriza um homem abençoado é a satisfação que ele tem na lei do Senhor. Essa é uma característica. Havia uma senhora que leu um certo livro, e esse livro parecia bom, mas não muito interessante para ela. Passado algum tempo, ela conheceu o autor do livro que ela leu. E aí, esse livro ganhou o interesse dela e ela foi ler o livro novamente. Essa história representa o cristão. O cristão que já conhece o autor, lê, examina e estuda a Bíblia com grande interesse. O que você precisa entender é que não há um substituto para a palavra de Deus na vida cristã. Você pode aprender a seguir a Deus lendo e meditando na palavra. A palavra de Deus é o seu alimento diário, é o seu sustento, é o mapa
para o caminho certo. Para se alimentar espiritualmente, você precisa ler a Bíblia e se perguntar: o que preciso mudar para viver de acordo com a vontade de Deus? Fazer isso dia a dia e encontrar satisfação nisso. Essa palavra satisfação, ela também é vista como prazer, deleite, em outras versões, significa o desejo de alguém, ou propósito, ou interesse. Sua satisfação é saber mais sobre a palavra de Deus e, através dela, saber mais sobre Deus. O cristão deve gostar de examinar a Bíblia, mesmo quando não sente um desejo especial para ler a Bíblia. Ainda assim, a sua vontade e seu hábito de meditar nela, dia e noite, deve prevalecer. A palavra meditar vem de uma palavra hebraica que significa sussurrar. Quando estudamos a palavra meditar, a gente acaba associando a uma forma de entrar em um relaxamento. Mas o meditar bíblico é diferente disso. O meditar bíblico está relacionado ao raciocínio e não ao esvaziar nossa mente, cessar os nossos pensamentos, buscar o nosso eu interior. O meditar bíblico reflete a maneira como os rabinos estudavam a Bíblia, repetindo em um sussurro as palavras que eles liam. Essa palavra nos diz que devemos assimilar a palavra de Deus, devemos pensar e aplicar a nossa vida à palavra de Deus, dia e noite. Ou seja, a meditação bíblica é algo que fazemos com um objetivo. E esse objetivo está relacionado ao nosso contato, ao nosso relacionamento com Deus. E não é algo subjetivo. Uma pessoa que não encontra os propósitos de Deus revelados nas Escrituras para a sua vida, ela sempre viverá no vácuo espiritual. Essa pessoa não será abençoada. Uma outra palavra que diz esse versículo é a palavra lei. Ele medita na lei, né? Dia e noite. Essa palavra lei vem de uma palavra hebraica que é bastante conhecida para nós, que é a Torá. E Torá significa instrução, ensinamento. Quando o autor de Salmos escreveu isso, ele estava pensando não na Bíblia como um todo, porque a Bíblia como um todo não tinha sido escrita. Mas ele estava pensando na lei de Moisés, nos 5 primeiros livros da Bíblia, a Torá mesmo. Por isso, devemos encontrar uma satisfação em receber a instrução, o ensinamento do Senhor. É na revelação de Deus que encontramos o significado da vida. Todos os tipos de pessoas, até mesmo pessoas como Josué, um homem de muita ação, devem meditar na palavra de Deus, como fala em Josué capítulo 1, versículo 8. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei, de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Ou seja, o que a gente pode aprender desse verso? A palavra de Deus proporciona satisfação ao cristão. O cristão ganha o conhecimento, conhece a Deus por meio da sua palavra. E também fica evidente que essa satisfação está relacionada ao desejo de estar na companhia daquele que amamos. Então, se amamos a Deus, amamos ler a sua palavra. O que podemos aprender sobre oração quando lemos esse versículo?
Se é difícil para você encontrar satisfação na palavra do Senhor, ore. Ore por isso. O salmista escreveu algo tão glorioso nesse verso. Para ele, a glória de Deus era tão grande sendo revelada quando ele olhava para a Torá, para os 5 primeiros livros da Bíblia. Para ele, só havia sido revelado parte do Antigo Testamento. Hoje, nós temos algo mais glorioso para meditar, algo tão grandioso, que é o Evangelho da Graça de Deus. Que satisfação a gente deveria ter nas Escrituras? Deveríamos ter satisfação ainda maior. Então, ore a Deus para que você consiga amar a Deus. Ore a Deus para que você consiga passar tempo meditando na palavra. Ore para que você encontre satisfação em um relacionamento com Deus por meio da palavra. Saiba que uma pessoa que encontra satisfação na palavra é uma pessoa que está vivendo de forma totalmente contrária aos que andam nos caminhos do pecado. Salmo capítulo 1, o versículo 1, ele fala como é feliz aquele. Ou seja, traz para a gente a imagem de um homem que é abençoado. Ele constrói a imagem de um homem abençoado quando a gente lê esse versículo. E quando a gente lê em outros versículos ao longo da Bíblia, a gente vê homens sendo abençoados. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, tem imagem desse homem. Fala: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus, ou seja, um homem abençoado, seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Esse homem de Deus, ele é abençoado, ele é plenamente preparado para toda boa obra. A segunda imagem desse homem abençoado, a gente encontra em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 45 até o 49. A Bíblia diz: assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito vivificante. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural. Depois dele, o espiritual. O primeiro homem era pó da terra, o segundo homem do céu. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, os que são do céu ao homem celestial. Assim, como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Esse homem, essa imagem que está sendo colocada em nossas mentes hoje, do salmista, quando ele fala no Salmo capítulo 1, versículo 1, é de um homem que se torna espiritual e que não vive apenas para o que é natural. É um homem que reflete a imagem do homem celestial, Cristo. Ele se torna um homem celestial. Assim, como Saulês disse, como é honesto o homem que não anda segundo o conselho dos iníquos. Esse homem honesto, esse homem abençoado, esse homem é um homem celestial. Ele representa Cristo. Queria finalizar essa reflexão trazendo para a gente esses dois versículos que estudamos em outras duas versões. Porque essas duas versões me trouxeram imagens grandiosas quando eu li e estudei sobre esse assunto. Primeiramente, queria ler na Bíblia Viva,
A Bíblia diz assim: como é feliz um homem que não vai atrás da opinião das pessoas desligadas de Deus, que não fica à toa na companhia dos pecadores, nem participa de rodinhas onde fazem pouco caso de Deus, mas ele faz da lei do Senhor a fonte da sua alegria. A todo instante, de dia e de noite, ele pensa nessa lei, fica imaginando como pode obedecer ao Senhor mais de perto. Uau! Gostei muito de ler nessa versão na Bíblia Viva. E na Bíblia a mensagem fala assim: como Deus deve gostar de você. Você não aparece no bar do pecado, você não anda à espreita do beco sem saída, você não frequenta a escola dos desbocados. Pelo contrário, você vibra com a palavra do Eterno. Você rumina as Escrituras dia e noite. Que Deus possa nos abençoar nessa busca por Ele, que você possa buscar como Deus ele vê, como Deus ele descreve sobre ser um homem abençoado.